Programado para ser feito no ano de 2020, o 12º Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acabou sendo adiado para este ano por causa da pandemia de Covid-19. Realizado a cada 10 anos, o censo tem por objetivo medir o tamanho da população, além de possibilitar o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde vivem e em que condições vivem. Mesmo o país vivenciando agora o pior momento da pandemia, em número de casos registrados e número de óbitos, que já rompeu a triste marca de 4.000 vidas perdidas em um único dia, até a data em que este vídeo está sendo gravado, o IBGE vem se preparando para realizar o censo ainda em 2021, embora a verba para a execução do mesmo tenha caído de 2 bilhões de reais para 71 milhões. Porém, o vídeo de hoje não é sobre o censo demográfico, e sim sobre uma proposta de nova regionalização do Brasil 51 anos após a última modificação feita pelo IBGE. O intuito deste vídeo é exibir de forma resumida as principais ideias de um artigo que foi exposto em encontros acadêmicos em 2007 e reeditado em 2019 para a revista Confins e publicado na edição de julho de 2020. Em 1969, o Brasil também era dividido em 5 regiões. O norte, com os estados do Acre, Amapá, Amazonas e Pará, além dos territórios federais de Rondônia e Roraima. O centro-oeste, com os estados de Goiás e Mato Grosso, mais o Distrito Federal. O sul, com Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O leste, com Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe. E por fim, o Nordeste, com Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. No ano de 1970, o IBGE realizava a coleta de dados para o 7º Censo Demográfico do Brasil, e junto com o censo, o Instituto aproveitou para alterar a divisão regional do país. As regiões Norte e Centro-Oeste permaneceram iguais. O Sul perdia o estado de São Paulo. O Nordeste ganhava os estados da Bahia e Sergipe. O Leste era extinto e surgia então o Sudeste, com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1977, a região Centro-Oeste ganhava mais um estado, com a fundação do Mato Grosso do Sul. Em 1981, Rondônia foi elevada à categoria estado. O mesmo aconteceu com Roraima, mas apenas em 1988, com a criação da nova Constituição Federal Brasileira. E foi por meio dela que a região Centro-Oeste perdeu território, já que a área do estado de Goiás foi dividida em duas, dando origem à Unidade Federativa do Tocantins, que passou a pertencer à região Norte. Mesmo com essas mudanças feitas em 1988, o IBGE não criou ou extinguiu nenhuma região entre 1970 e hoje. Por isso, a diferença é de 51 anos e não 33. A proposta para 2021 é que seja criada uma nova grande região no Brasil, alterando o mapa regional do país que sairia da imagem 1 para a imagem 2. Essa proposta é fundamentada em 2 questões quase que centrais. A primeira, o atual mapa regional do país não reflete mais a realidade do Brasil. Por exemplo, na década de 1970, existia apenas um grande polo amazônico consolidado. Hoje, são 2. A disputa política e de influência entre Belém e Manaus, na região norte, é um dos pontos que levaram à proposta da criação da região noroeste. Em 1950, a população municipal de Belém era quase o dobro da manauara, mas na projeção de 2020 não chega a 70%. Essa inversão deu-se principalmente pela instalação da Zona Franca de Manaus. O artigo destaca também que a criação da região metropolitana da capital amazonense possua exacerbada dimensão territorial, assim como a ausência de conurbações em seus contornos territoriais, levantam dúvidas sobre a efetividade de sua instituição,
já que não se trata de uma região metropolitana típica. A pressa em aprovar a Lei Complementar 052/2007 deu à metrópole amazonense a posição que lhe faltava à frente de Belém, a de região metropolitana mais populosa da Amazônia, consolidando assim Manaus como grande e único polo político, econômico e cultural da Amazônia Ocidental. E a segunda questão é a ligação que conecta o Maranhão aos atuais estados do Pará e do Piauí, que está presente desde o Brasil colônia. Diferente dos outros estados da região Nordeste, foi bem menor o vínculo do Maranhão com Pernambuco ou Bahia, inclusive pelo fato de que São Luís e depois Belém reportavam-se diretamente a Lisboa e não a Salvador. Já nos primeiros estudos de regionalização do país, ainda no século XX, mantiveram o Piauí e o Maranhão destacados do atual Nordeste, compondo a região Meio-Norte ou Nordeste Ocidental. Essas denominações só foram perdendo força quando se oficializou a atual macro-regionalização a partir do censo de 1970. Desde então, o Nordeste se estende do Maranhão até a Bahia. Porém, o termo Meio-Norte ainda é muito usado tanto no Maranhão quanto no Piauí, principalmente entre pesquisadores, técnicos e produtores rurais. Um exemplo claro pode ser encontrado no futebol. Em 2010, quando a Copa do Nordeste voltou a ser disputada, apenas os clubes do Piauí e do Maranhão não participavam do torneio. Eles só foram incluídos a partir da temporada de 2015. O que difere o Maranhão do Piauí e o aproxima mais da região norte é o clima e o bioma. Enquanto no Piauí o clima semiárido é predominante e o bioma está dividido em grande parte entre Cerrado e Caatinga, no Maranhão o clima é mais úmido, principalmente pelo fato de ser zona de transição entre Amazônia e Cerrado. Outros pontos importantes também são citados, como a crescente expansão agrícola e ferroviária nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, reforçando a ideia de ligação entre esses estados. O link para o artigo completo estará na descrição. Agora, irei mostrar alguns mapas que sofreriam mudanças com uma possível nova macro-regionalização. Além de todas essas mudanças, o artigo destaca que a roupagem da configuração territorial das grandes regiões já não cabe no atual cenário do país, e reforça a ideia de que essa divisão regional, criada em 1970, não previa, de certo modo, Rondônia povoada, Manaus metrópole, tampouco Tocantins, Maranhão e Pará das grandes ferrovias, do agronegócio e novas identidades. Fatos esses inexistentes no ano de sua criação. O Nordeste, que centralizou a economia e o poder no início da formação do Brasil, que possui expressiva marca cultural, exibindo os indicadores mais desafiadores, somando a segunda maior população do país e o maior número de estados, tem como polos urbanos Fortaleza, Recife e Salvador, que estão no litoral, onde se consolida o turismo da região. O Nordeste cederia o Maranhão para o Norte. Falando nela, a região Norte seria desmembrada, perdendo Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, e agregando o Maranhão. Na interface com o Cerrado e com ocupações mais recentes, possuiria média densidade populacional, com importante pecuária e o crescente agronegócio. Destacam-se a mineração e o modo ferroviário, que é a nova marca da região. O grande polo urbano é Belém, seguido de São Luís.
Por fim, e exclusivamente amazônica, a região noroeste teria a maior extensão de fronteiras. A preservação ambiental seria o grande desafio da região, já que a densidade agrícola e demográfica de Rondônia contrasta com o grande número de unidades de conservação e terras indígenas dos outros estados. O grande polo industrial e urbano é Manaus, seguido de Porto Velho. Finalmente, chegamos aos dados gerais. Na verdade, aqui vai ser um resumo dos números mais importantes que vocês precisam saber. E sim, todas as regiões vão aparecer, começando por área territorial. A mais nova região do Brasil teria a maior dimensão territorial, seguida da nova região Norte e o Centro-Oeste. Nordeste, Sudeste e Sul estariam nas posições 4, 5 e 6, respectivamente. De acordo com projeções feitas pelo IBGE para o ano de 2020, o Sudeste, o Nordeste e o Sul continuariam nas 3 primeiras posições, seguidos de Norte e Centro-Oeste. Dentre todas as regiões do Brasil, apenas o Noroeste teria uma população com menos de 10 milhões de habitantes. No Índice de Desenvolvimento Humano, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste estariam no top 3, seguidos do Noroeste, Norte e Nordeste. Lembrando que os dados são de 2017, os mais recentes. Quando o assunto for Produto Interno Bruto, o Sudeste estaria em primeiro lugar, com um valor mais que 3 vezes maior que o da região Sul, a segunda colocada. As duas seriam as únicas regiões com um PIB maior que R$1 trilhão. O Nordeste apareceria em terceiro, com um PIB no valor de 900 bilhões. O Centro-Oeste, o Norte e o Noroeste estariam nas 3 últimas posições. Em PIB per capita, os 3 primeiros lugares seriam das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, todas com mais de R$40 mil anuais. O Noroeste estaria na 4ª posição, com 23 mil. Nordeste e Norte fechariam a lista, com 18 e 17 mil anuais, respectivamente. A proposta da nova macro-regionalização do Brasil foi feita para atender e refletir a demanda e a realidade atual do país. E o censo de 2021, que será realizado pelo IBGE, é uma ótima oportunidade para isso. Lembrando que o link para o artigo completo estará na descrição do vídeo. O que vocês acham dessa proposta? Aprovariam ou não? Deixem nos comentários. Um grande abraço a todos.